Cor Jesu, Majestatis Infinite, miserere nobis. Cor Jesu, Templum Dei Sanctum, miserere nobis. Cor Jesu, Tabernaculum Altissimi, miserere nobis. Cor Jesu, Domus Dei et Porta Coeli, miserere nobis. Salve Maria, viva Cristo Rei. Dando continuidade a esta pequena catequese sobre o modernismo, gostaria de começar dizendo que, infelizmente, o católico, entre aspas, moderno, ele perde muito tempo nas redes sociais. Todo mundo já conhece todas elas, não preciso ficar citando aqui. Perde tempo assistindo filmes, novelas, notícias, mas não gasta um pouco do seu tempo para se atualizar nas coisas de Deus, para conhecer a sã doutrina da Igreja Católica, conhecer o catecismo, o verdadeiro catecismo, seja de São Pio X, de São Pio V, anteriores ao Concílio Vaticano II. Lá tem os verdadeiros ensinamentos da sã doutrina. Infelizmente, muita gente desconhece, né? Não conhece esse catecismo. Muita gente não gasta tempo em oração, no máximo 2, 3 minutos ali por dia, e olha lá. Não fazem mais penitência, não fazem mais jejum. Enfim, se diz católico, mas não age como um católico, não tem a sua mente e seu coração voltados para Deus. Como foi que chegamos a esse ponto, né? É sobre isso que nós vamos meditar no dia de hoje. Aqueles que não suportam a sã doutrina, levados pelas paixões humanas e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Então veja bem, o que nós estamos vendo? São Paulo está nos dizendo que o homem iria se apartar da verdade. Ele não ia querer mais ouvir a verdade, ele ia preferir ouvir fábulas. Ele queria escolher os seus mestres, não aceitar os já existentes. Então todos os sacramentos foram modificados no sentido de uma comunhão humana, apenas humana, já não mais uma comunhão sobrenatural, uma espécie de coletivização. Coletivizaram os sacramentos. O diabo, astuto e ardiloso, mudou os ritos para sua segurança e liberdade, do batismo, do sacerdócio e da Eucaristia. Adulterou a matéria dos sacramentos do crisma, da extrema unção. O óleo bento na Quinta-feira Santa, antes de oliva, utilizado por Nosso Senhor Jesus Cristo, que o sacerdote deve utilizar. São 3 os tipos de óleos: o dos catecúmenos, para a primeira unção do batismo, o crisma, para a segunda unção do batismo, para a confirmação, para as ordenações e para a dedicação das igrejas e altares. E o dos doentes. Agora pode ser óleo de qualquer matéria vegetal, por hora, se não permitir em breve qualquer tipo de óleo. Como se não bastasse ainda, tornou o matrimônio um pecado público, obrigando os numentes a se casarem no civil, contrariando o catecismo de São Pio X, lá no artigo 412, em que ele fala que não é para o católico procurar o matrimônio civil, que o que basta é o da igreja. E é verdade, mas hoje em dia nenhum padre aceita casar um casal de católicos se ele antes, ou pelo menos tiver firme intenção ou prova de que já está providenciando o casamento, o matrimônio civil. Aí voltando sobre a questão do óleo, alegaram um absurdo, que hoje em dia há uma certa dificuldade de obter óleo de oliva. Caramba, isso é um absurdo, com todo esse mercado pululante que nós temos, mercado exterior. Hoje em dia você compra produtos extremamente específicos de uma determinada região, de um país distante, você consegue com facilidade, mas o óleo de oliva eles acham que fica difícil, né? Então é melhor substituir por qualquer óleo. Por enquanto ainda é o óleo natural, né? Pode ser de mamona, pode ser de milho, pode ser, enfim. Mas eu não duvido que logo logo os óleos que não são naturais, né, possam ser admitidos. O batismo tornou-se apenas a iniciação em uma comunidade religiosa. Não é mais destruição do pecado original, para ser purificado no sangue de Jesus Cristo, para ressuscitar no sangue de Jesus Cristo, afastar-se do pecado
e de Satanás, através dos exorcismos que se faziam no batismo. Se é apenas uma iniciação, uma comunidade religiosa, o batismo pode servir para todos, também aos não cristãos. O mesmo conceito é encontrado na comunhão. A comunhão é agora, como dizia uma assembleia, um tipo de comunidade que se comunica, que compartilha o pão da comunidade. Ou ainda, uma reunião festiva. Por isso que viraram shows, é uma reunião festiva. Também temos a absolvição coletiva, a penitência coletiva. Daí segue-se que o sacerdote não é mais o santificador marcado pelo caráter sacerdotal, para oferecer o santo sacrifício da missa. Ele se torna o presidente da Assembleia. E se o sacerdote é apenas o presidente, ele pode ser escolhido dentre os fiéis. Consequentemente, não é mais necessário que o sacerdote seja celibatário. Ele pode perfeitamente se casar, a exemplo do que já acontece com os ortodoxos. Mas os ortodoxos, pelo menos, eles, se é casado, pode se tornar padre, mas depois que é padre, não pode mais se casar. Tudo isso deriva do novo conceito de igreja. Chega agora a dar coletivamente a extrema-unção. Em Lourdes, na cidade de Mariana, convidaram para reunirem-se todos os que tinham mais de 65 anos para receberem coletivamente a extrema-unção. Isto é grave, muito grave, porque assim o sacramento já não é mais válido. O sujeito da extrema-unção deve ser um doente. Não é por ter 65 anos que estamos doentes. Si quis infirmatur, diz São Tiago, está sempre entre vós algum enfermo. Chame o sacerdote e lhe administre. Mas se não está doente, não se pode estar sujeito à extrema-unção. Isso é muito sério, porque denota uma orientação totalmente nova. Aliás, o próprio nome dos sacramentos já mudaram, né? Não é mais extrema-unção, é unção dos enfermos. E que você pode ver, pedir até não dá para mim na missa, não quero, vou viajar, eu quero receber a unção dos enfermos, eu posso receber. Muito bem. Tomaram nossos prédios, se apropriaram de nossos ritos, criaram novos prédios. Aliás, esses novos prédios hoje são bem feios, você não sabe, muitos deles não dá para reconhecer que é uma igreja, né? Tão diferente daquelas torres que de longe tinham sinos que de longe permitiam você ver e ouvir. Ali tem uma igreja católica. Como eu disse, mudaram todos os ritos, mas não tomaram a nossa fé. Criaram uma nova seita, cujo último nome foi Igreja da Sinodalidade, mas apenas para aqueles que direcionam seus ouvidos ao prurido de ouvir novidades, se distanciaram da fé, seguem seus sentimentos, suas paixões desordenadas. É muito comum hoje a gente ouvir pessoas que aparentemente têm um fervor, né? Acordam 3 horas da madrugada para rezar, que beleza, mas num sentido meramente de sentimento, né? Eu ouvi de uma pessoa defendendo a renovação carismática católica e com unhas e dentes, né? Eu perguntei para ele, você é católico ou você é carismático? E ele soltou muito apressadamente que era carismático. Depois que ele parou, que ele entendeu o que eu estava falando, ele desconversou e saiu de perto, não quis continuar a discussão. Então você percebe que ele gosta tanto de ser carismático, é daquele ponto que ele quer, é aquilo que ele gosta. E tem pessoas que vão à igreja simplesmente para cumprir um preceito, é só o corpo que está lá. Pessoas que entram na hora da missa e começam a cumprimentar uns aos outros, até aqueles que estão lá do outro lado, né? É muito comum isso. Infelizmente, essas pessoas seguem os seus sentimentos, as suas paixões desordenadas. Daí então se origina a falta de fé e a ação demoníaca no mundo se forma crescente, dentro e fora. As famílias em geral estão destroçadas, desfiguradas, destituídas de fé. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações. A imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Isso está lá em Romanos, capítulo 1, versículos 24 e 25. E chamo a reflexão todos que me ouvem. As mudanças que você compreende, que ao entrar em contato com elas, você percebe que não há mais o sagrado. Eu quero que você reflita sobre a paróquia que você frequenta, o pároco, né?
que hoje não é mais pároco, hoje ele é administrador paroquial. Não temos mais a figura do pároco, nem do vigário. Até isso foi mudado, porque aquele que está ali é apenas um administrador. Ser padre se tornou uma profissão. O salário é bastante atraente, as benesses que acompanham. Convido a refletirem antes de ouvir a próxima parte dessa pequena catequese sobre o modernismo. Né? Que Deus os ilumine, que dilate os vossos corações para a verdade, para o amor, e não para os seus sentimentos humanos e suas paixões desordenadas. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.